Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre um Tira da Pesada 4, Axel Foley, filme dirigido por Mark Molloy, lançamento da Netflix que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Temos aqui uma aposta um tanto quanto rara da Netflix, já que eles gostam muito de conseguir colocar suas franquias originais com grande visibilidade no catálogo e não têm o costume de assinar ou de buscar por conteúdos considerados mais antigos. Aqui uma franquia que fez sucesso nos anos 80 para uma nova onda de visibilidade. E era um projeto que vem desde os anos 90 sendo especulado. O quarto filme ele já passou por vários roteiros diferentes, diretores diferentes. Sempre existia um problema dos produtores com Ed Murphy ou dos produtores com a Paramount para conseguir achar uma boa história. E até 20 anos atrás, a Paramount até considerou desistir de uma vez por todas por esse projeto, que só chega na Netflix por conta de um nome, que é o Ed Murphy. O Ed Murphy, em entrevista recente, que eu repercuti numa live de sábado aqui do canal, disse que ele fez toda a força possível para tirar esse projeto do papel, porque ele odiava o terceiro filme, ele não queria deixar a má impressão do terceiro filme como a impressão final da franquia Um Tira da Pesada. E eu concordo com ele, aquele filme é horroroso mesmo, e existe todo um cenário do Ed Murphy como um ator extremamente popular, que conseguiu já grande sucesso e que está fazendo menos trabalhos do que fazia antigamente, está escolhendo mais os seus projetos, mas está apelando justamente para o vínculo nostálgico, assim como aconteceu recentemente em Um Príncipe em Nova York 2. Nesse caso, Ed Murphy conseguiu costurar um acordo da Paramount com a Netflix para licenciamento e para que a Netflix então tome conta da franquia a partir de agora. A ideia desse quarto filme com possibilidade de pelo menos mais um. E já que o terceiro filme deu muito errado e todo mundo envolvido acaba concordando com essa visão, especialmente o Murphy, a ideia aqui é simples: promover uma volta às origens, tentar emular de algum modo o sucesso dos dois primeiros longas da franquia. E se não é possível justamente criar qualquer tipo de ambiente parecido com o que fez Um Tira da Pesada ser extremamente popular, tem uma coisa que não muda, que é o carisma do Ed Murphy e a forma como o próprio ator acaba brincando com a passagem do tempo e com a sua idade. E aí esse quarto filme da franquia ele entra naquele caminho que precisa cumprir necessariamente objetivos diferentes. O primeiro é o de resgate com o público que já conhece o personagem, já conhece Um Tira da Pesada, para promover esse retorno a partir do laço nostálgico. O outro é para justamente pensar no futuro. E depois, o que vai acontecer? Então você tem novos personagens e uma tentativa de integração de personagens antigos com esses personagens que agora teriam mais notoriedade e que vão dar o rumo para o futuro. Afinal de contas, é um projeto caro e é um projeto que tem uma perspectiva a longo prazo. Se o problema desse quarto filme na pré-produção durante vários anos acabou se tornando a figura de um diretor que às vezes entrava em conflito ou com os produtores ou com Ed Murphy, aqui eles acabaram optando por um diretor de comerciais, estreante em longa-metragem, para não ter problema algum. E dá para notar que o Mark Molloy, como diretor, tem um carinho pelo que fez Um Tira da Pesada ser extremamente popular, pelas caminhadas, pelo ambiente de Beverly Hills e também, justamente, ao criar esse laço nostálgico no tipo de humor característico do Ed Murphy. Então é um filme que reposiciona a franquia no mercado, que apresenta para uma nova geração Um Tira da Pesada, só que fica apenas na nostalgia, no reencontro, o básico para tentar projetar alguma coisa e deixar para depois. O veterano Axel Foley, interpretado por Murphy, volta a Beverly Hills para solucionar um complicado caso que envolve sua filha, Jane, interpretada por Taylor Page. Agora Foley e ela se reúnem com uma nova equipe e os antigos companheiros Billy e John, interpretados por Jude Reynold e John Ashton, para acabar com uma grande conspiração. O primeiro ponto de discussão aqui é o de levar para análise o novo versus o antigo, especialmente no cenário de Beverly Hills, para uma tradição de filmes policiais dos anos 80 em que você tem um teor cômico com grande força. Então os métodos do Axel são considerados defasados, que já não funcionariam nessa sociedade, eles precisariam ser reformulados. Então constantemente a relação do antigo, do que fez sucesso nos anos 80, com o que precisaria ser feito na era atual, acaba sendo colocado em pauta, mas mais para trabalhar no lado cômico. E isso é usado até de maneira recorrente para levar um sorriso no rosto do espectador quando ele se depara com uma cidade renovada, deixando a impressão de que Axel entrou numa máquina do tempo e saiu dos anos 80 diretamente para a era contemporânea. O Ed Murphy aí ele tem uma missão que é muito difícil, que é de conseguir dar rumo para essa narrativa e conseguir trazer todo um cenário de perigo,
comédia além do seu personagem e justamente, né, dessa ambientação de Beverly Hills que é tão característica. Fica muito peso para as costas dele, o filme não consegue trabalhar outros personagens. Essa questão do futuro da franquia que eu disse, se for investido para os personagens secundários, não vai conseguir nem de perto o mesmo interesse. Isso porque Um Tira da Pesada tem uma fórmula que engrandece o Ed Murphy na tela, o diretor sabe disso, mas aí parece confrontado, né, com o vínculo nostálgico, com o personagem popular versus a necessidade de colocar outras pessoas também e dar alguma importância para elas. A solução encontrada é de estabelecer um certo drama familiar para resolver coisas do passado que estavam em aberto, com uma reaproximação junto da investigação para desvendar a conspiração. Só que se funciona para comédia, o filme nunca tem uma grande passagem mesmo de mistério, existe um grande problema também para lidar com a ação. O filme busca retomar piadas que especialmente fizeram sucesso nos 2 primeiros longas da franquia, por conta da idade, da diferença de Beverly Hills dos anos 80 para agora 2024, e sempre cai nesse ciclo que quando você quer mais Axel Foley na tela, recebe outros personagens, mas quando ele aparece, tem essa nostalgia. Pra trama no geral, o vilão é extremamente genérico, você tem toda uma situação que ela é escancarada nos 30 primeiros minutos, que não te leva para qualquer tipo de resolução, e a intensidade da ação precisa apelar desesperadamente para o slow motion. É uma tentativa de retomada, é uma tentativa de estabelecer um novo cenário, visando também o 5º filme. Para Um Tira da Pesada 4, Axel Foley, nota 6. Para a Netflix, esse longa inclusive entra em uma situação bem curiosa de apresentar a franquia para quem não conhece e de conseguir também gerar essa visibilidade sem o peso de bilheteria, só colocando longa no catálogo. Eu acredito que se esse filme tivesse entrado direto no circuito cinematográfico precisando aí de retorno de bilheteria, os problemas seriam maiores. No caso do Ed Murphy, ele está conseguindo bons acordos com streaming, então conseguiu para Um Príncipe em Nova York 2, conseguiu para Um Tira da Pesada 4, e nesse caso você tem aquela retomada da popularidade do personagem por conta especialmente da abrangência da Netflix. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!